vídeo nós vamos pensar se um convertido cai em pecado, ele precisa ser convertido novamente? Essa é uma pergunta feita de uma forma ou de outra por milhares. Atrevo-me a dizer, no entanto, que a questão nunca ocorreria se realmente entendêssemos que quando um pecador se converte, ele também é justificado de todas as coisas, tornando-se filho de Deus e pelo dom do Espírito Santo é feito membro da Igreja de Cristo, a verdadeira, o corpo. Se tudo isso precisa ser repetido sempre que um crente cai em pecado, todo esse processo, a salvação, ser colocado de novo no corpo de Cristo, então precisa ser repetido 20 vezes por dia no caso de muitos. Mas há uma passagem da Escritura que colocará tal noção em fuga. Lemos, por exemplo, tudo o que Deus fizer será para sempre. É Deus que salva e será para sempre. Essa salvação será para sempre. Quando um pecador é justificado pela fé em Cristo, é Deus quem justifica. Quando uma alma é salva, é Ele que justifica. Leia Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 e Romanos capítulo 8, versículo 33, confirmam biblicamente o que eu acabo de dizer. Nenhum pai terreno pode romper o relacionamento que existe entre eles e seu filho. Assim é com o relacionamento celestial e eterno formado entre Deus e a alma crente. Se um de seus filhos cair em pecado, ele pode castigá-lo e sujeitá-lo a vários tipos de disciplina, mas renegá-lo? Nunca. Tal pessoa precisa ser restaurada à comunhão e ao caminho certo, mas não pode ser convertida novamente para a salvação. Ao dizer isto, não me esqueço de Lucas capítulo 22, versículo 32, Lucas 22, capítulo 22, versículo 32, Pedro era um homem verdadeiramente convertido desde aquela cena memorável do milagre na pesca, quando ele se considerou um homem pecador, mas se agarrou aos pés do Salvador. Talvez a conversão dele tenha acontecido até antes desse incidente. Mas ele caiu gravemente e negou-se ao Senhor com maldições. O Senhor, no entanto, diz a ele que o Senhor mesmo havia orado por Pedro, mesmo antes de sua queda, e ele esperava a restauração de Pedro. Eu vou ler esse versículo. Quando você se converteres, diz o Senhor a Pedro, fortalece teus irmãos. Seria melhor traduzido aqui, quando você for restaurado, pois não se refere à conversão no momento da salvação de um pecador ou na salvação de Pedro, como um ímpio, mas a restauração de um santo que falhou, de um crente. Deixe-me dar-lhe uma ilustração que eu peguei emprestado de um amigo. Um homem se alista como um soldado. Depois de um tempo, ele se cansa da vida de soldado e, aproveitando uma oportunidade, foge. Ele agora é um desertor e vive com medo constante de ser descoberto. Pouco a pouco, ele resolve voltar para o exército. Seu regimento foi ordenado para a frente e ele gostaria de se juntar a ele. Como ele vai entrar em suas fileiras novamente? Ele não pode se alistar novamente como se nunca tivesse usado um uniforme. Não pode começar como um recruta, mas como desertor, assim ele deve retornar. O seu dever é apresentar-se arrependido ao seu coronel e submeter-se a quaisquer penalidade que este julga conveniente impor. Assim como um filho errante de Deus, ele é um desertor das fileiras e não pode se alistar como recruta. Como um errante, ele deve retornar não para buscar a absolvição de um juiz, mas o perdão de um pai. Devemos lembrar que a graça restauradora de Deus é tão grande quanto a sua graça salvadora. Só o pecador rebelde e culpado é bem-vindo à salvação. Assim será o filho errante, mas é como filho que ele deve retornar. Não
não tendo a necessidade de conversão, mas de restauração. E certamente a obterá através da intercessão de Cristo. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico, mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico,
conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei, confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.